Certo, galerinha, vamos continuar nossos estudos agora falando sobre óptica geométrica. Vamos entender o comportamento da luz. Então, eu vou falar para vocês aqui primeiramente a dualidade da luz. A luz pode ser onda, pode ser partícula, e vamos entender este comportamento que a luz tem e o porquê que isso acontece. Ou não, né? Vamos lá. Então é o seguinte, definição de luz. A luz pode ser uma onda ou a luz pode ser uma partícula. Quando ela é onda, tudo aquilo que nós vimos até então sobre ondas, a luz é aplicado também na luz, ok? Então, quando ela é uma onda, ela vai se propagar. Quando ela é uma partícula, ela vai ter algo chamado de efeito fotoelétrico, ok? Então, ela pode ser esses dois termos. A luz pode ser onda e ela pode ser ao mesmo tempo. Ela pode ser também partícula. E quem define se a luz é onda ou se a luz é partícula? É quem está estudando. Se você quer observar a luz como onda, ela vai ser onda. Se você quer observar a luz como partícula, ela vai ser partícula. Ok? Quem vai definir isso, então, vai ser quem estiver estudando a luz naquele momento. Certo? Bem, fonte de luz. Então, a luz surge. O que é a luz surge? Então, a luz pode ser dois tipos de fonte. A fonte primária e a fonte secundária. Quando eu tenho uma fonte primária, eu chamo então ela de corpo luminoso. Então, ele vai produzir a sua própria luz. Okay? Na secundária, eu tenho então um corpo iluminado. Ele reflete a luz produzida pelo um corpo luminoso. Ok? Certo? Bem, nessa fonte de luz, eu posso ter essa fonte de luz primária incandescente, okay? Que é uma fonte quente. Okay? Então a gente pode observar isso aonde? Por exemplo, na lâmpada, naquelas lâmpadas antigas, amarelas, elas eram lâmpadas incandescentes. Como é que elas funcionam? Vem energia elétrica, passa por um filamento de tungstênio. Esse filamento ele vai aquecer e então ele vai fornecer a luz, ok? Então ali é uma fonte incandescente, uma fonte quente, certo? E eu vou ter também uma fonte primária, uma fonte de luz luminescente. Essa fonte de luz luminescente ela é uma fonte fria, ok? Bem, na luminescente eu vou ter também dois tipos. Eu vou ter a fluorescente com um agente, ou seja, eu vou ter algo que faz ela florescer, faz ela brilhar, alguma coisa que faz ela brilhar, e eu vou ter fosforescente, que ela não tem agente, mas ela brilha da mesma maneira. Essa fluorescente aí, então a gente já conhece também, vê nas lâmpadas, né? Atualmente a gente usa mais LEDs, LED é um diodo, ok? Mas até então a gente usava muito lâmpadas fluorescentes também. Na lâmpada fluorescente nós tínhamos então um gás que era ionizado. Então dentro da lâmpada tinha um gás que por conta da corrente elétrica, a corrente elétrica ionizava esse gás e fazia então, nós temos a fluorescência dessa luz. Beleza? Bem, a maioria das fontes são secundárias, ok? Eu tenho uma certa quantidade de fontes primárias, porém, em grande maioria, eu vou ter fontes secundárias. Então, eu vou ter, em grande maioria, corpos iluminados. Quem são esses corpos iluminados? Nós, por exemplo. Nós todos somos corpos iluminados. Nós não produzimos luz, ok? Nós só refletimos a luz vinda a partir da fonte primária. Bem, composição da luz branca. A luz branca ela não é uma luz monocromática, de apenas uma cor. A luz branca é uma luz policromática, de várias cores. Então, essa composição é feita a partir assim, a luz branca, ou também chamada de policromática, é composta pelas cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, essas cores aí nos lembram o quê? Nos lembram íris, ok? Nos lembra o arco-íris. Então tá aqui, ó. Quando eu passo essa luz branca por um prisma,
essa luz é decomposta. Quando ela é decomposta, ela nos dá essas 7 cores aqui, ó: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Está aqui, ó. Okay? Quem descobriu isso? Sir Isaac Newton. Fez esse experimento e decompôs a luz branca. Okay? Então, por que a gente vê o arco-íris? Como é que o arco-íris acontece? A partir da refração da luz. Então, a luz branca vai passar pelas gotículas de água presentes e essas gotículas de água vão funcionar como um prisma. Então, vão decompor a luz branca nessas 7 cores aí, certo? Vamos lá. Os meios podem ser de 3 tipos: transparente, doce e opaco. Okay? 3 maneiras distintas de meio de propagação da luz. Vamos ver como é o comportamento de cada um deles. Transparente. Meio transparente permite a propagação da luz sem distorcer a imagem do objeto, como mostra. A luz vai passar por esse meio transparente e ela não vai ser desviada de maneira alguma. Ela vai passar da mesma maneira, ok? Então não vai ter distorção do objeto do outro lado. Então este é o meio de propagação da luz transparente, certo? Não há desvio no trajeto da luz. Translúcido permite a propagação da luz, mas distorcendo a imagem do objeto, como mostra a figura. Translúcido aqui, ó, já tem uma mudança nos raios luminosos ao passar por esse meio, fazendo com que o objeto tenha uma certa distorção da sua imagem. Já opaco não permite a propagação da luz através dele refletindo e absorvendo a luz incidente, ou um objeto opaco, certo? Então, os 3 meios de propagação da luz vão ser transparentes, translúcidos e opacos, ok? Certo. Agora vamos entendendo aí nessa primeira etapa que a luz pode ser ou onda ou pode ser partícula. As fontes de luz podem ser de 2 tipos. Pode ser primárias ou secundárias. Primárias são chamadas de corpos luminosos e as secundárias corpos iluminados, sendo que as primárias podem ser subdivididas também. E a gente viu também que tem 3 tipos de meios de propagação da luz, okay? Transparentes, translúcidos e opacos, beleza? Até então, tudo tranquilo, certo? Vamos lá. Vamos a algo que nós temos que chama-se ilusão de óptica. O que é isso? Nem tudo é o que parece ser. Então, o nosso cérebro brinca com a gente em determinadas coisas. Então, eu vou colocar aqui algumas ilusões de óptica. Nessa primeira, é uma brincadeira fácil, que nosso cérebro bagunça muito. O que acontece? Nela, a gente observa o nome, porém, se a gente tentar falar a cor que o nome está escrito, nosso cérebro bagunça a mente e vai tentar ler o nome que está escrito. Por exemplo, aqui, ó, no caso aqui nós temos ilusão, está em amarelo, né? Vamos supor então que tivesse aqui a palavra azul pintada de amarelo. Então, nosso cérebro vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente leia a palavra, porém a gente quer falar o nome da cor que está pintando aquela palavra. Então, vou deixar um tempinho aqui para vocês, vou passar e vocês analisem aí, ó. Tentem falar a cor do nome.
fica meio difícil, porque a gente tenta ler o nome da palavra. Tenta ler a palavra aqui, que é uma cor, né? Então laranja está em que cor aqui? Está vermelho. O rosa está em que cor? Está amarelo. Então a gente tenta ler, para falar o nome da cor, que o nome foi pintado, porém a gente lê o nome e acaba errando. Ok? Então isso é uma ilusão de óptica. Outra ilusão, essa daqui acho que vai doer um pouco a vista de muita gente. Não, essa daqui a gente consegue ler o que está, mesmo com as palavras embaralhadas, a gente consegue ler todo o texto, mesmo com as palavras embaralhadas. Então, vocês podem tentar ler aí. Então, diz assim, o nosso cérebro, de acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam no lugar correto. O resto pode ser uma bagunça total, que você ainda pode ler sem problemas. Sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Okay? Então, mesmo com tudo bagunçado, nós conseguimos ler normalmente, mesmo com essa bagunça que está aí as palavras, a gente consegue ler esse texto aí. Vamos às dores de cabeça. As linhas estão retas ou estão fazendo curva? Okay? Se a gente observar todas de uma vez, a gente acha que as linhas estão tortas. Porém, se a gente observar uma de cada vez, a gente observa que a linha está reta. O que não está reto vão ser os quadrados, fazendo com que a gente tenha a impressão, ao ver o desenho como um todo, que as linhas estão tortas. Okay? Outra, agora essa é a maior dor de cabeça. Quantos pontos pretos nós temos aqui nessa imagem? Há uma certa dor de cabeça aí, né? Porém é o seguinte, não temos nenhum ponto preto aqui, mas a nossa visão panorâmica faz com que, quando a gente observa um ponto branco aqui, a gente observa pensa que ao redor os outros pontos estão pretos, mas não tem nenhum ponto preto aqui, certo? Vamos lá. Aqui é apenas uma imagem no qual a gente consegue ver duas imagens ao mesmo tempo, na verdade, não é isso? Então aqui nós podemos observar dois idosos aqui, ó, se a gente observar como um todo, mas nós observamos também que temos aqui, ó, um rapaz tocando violão, uma moça sentada ao lado dele, e aqui atrás a orelha do senhorzinho aqui, né? Alguém que está aqui, aquela velha fofoca, né? Olhando aqui o que está acontecendo. Então, algum vizinho de vocês aí, certo? Vamos lá. E aqui a gente observa uma flor ou um casal se beijando. Ok? Entendido aí? Bem, então essa primeira parte aqui é para a gente entender primeiro esses conceitos, certo? De como funciona essa parte da óptica geométrica. Então a gente vai entender primeiro essa parte aí, para depois a gente passar para alguns cálculos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre câmara escura, entender como é que funciona a nossa visão, certo? Então, até a próxima.